Finalmente chegou a hora do clímax dos combates finais em Elbaf. Quem vai lutar com quem? Já adianta sua opinião aí nos comentários, que eu vou falar disso enquanto recapitulamos o capítulo 1172 de One Piece, onde tivemos um baita e épico discurso do Jaru. Discurso esse que carrega o espírito de Elbaf. Olá galera, eu sou o Gui Tassiano, sejam muito bem-vindos ao canal. E meus amigos, finalmente chegou. Está chegando aquele momentinho que eu sempre gosto. Mapa mostrando onde cada um tá, núcleos repartidos para resolver um problema maior. E a famigerada casadinha dos Battle Shonens. Quem vai lutar com quem? A propósito, esqueci de dizer, cuidado! Zoro tem um plano. E o que isso quer dizer? Bom, de antemão galera, o capítulo inteiro girou na galera subindo no elevador, girou na galera se deslocando, enquanto retém informações que nós leitores já tínhamos. O Gaban passou o verbo dos inimigos, do objetivo dos inimigos e dos poderes dos inimigos, que se dá através de um combo de 3 usuários de Akuma no Mi, que, meus amigos, os poderes ficaram muito casadinhos. O plano deles é sequestrar 10 crianças e chantagear Elbaf a ceder aos caprichos do governo mundial. Crianças essas que já não têm mais o espírito dos guerreiros de Elbaf. Talvez tenham agora, já que novamente épicos guerreiros irão levantar suas espadas e mostrar a alma de heróis. Ele lista o poder e a adversidade de cada um das 3 figuras, que apenas em 3 estão dominando Elbaf. A Gunko e o poder estranho de controlar as setas. E vale dar uma cutucada aqui nos fãs emocionados que estão teimando, dizendo, não, Imu não tem Akuma no Mi, tem um feitiço, tem um poder. O Gaban disse que o poder de Imu é estranho. Como assim? Ele já viu muito Akuma no Mi, porque é chamado estranho? Aqui é poder de Akuma no Mi e o Gaban, mais uma vez, disse, é estranho. Porque o poder de setas é estranho. Assim como o poder de transformar os outros em demônios de Imu é estranho. A palavra estranho não garante que não seja Akuma no Mi. Ah, mas também não garante que não é. Na verdade, a gente tem que sempre pender para o módulo em que a história trabalha. E a história trabalha muito do sobrenatural como sendo Akumas no Mi. Ser magia seria uma exceção recente em One Piece. Então temos que trabalhar com a hipótese sim que Imu até segunda ordem tem Akuma no Mi. Eu expliquei como o Oda aplica magia no universo de One Piece, ou melhor, como ele não aplica magia no universo de One Piece nesse vídeo aqui. O segundo e meu preferido é o Somers. Esse é o vilãozão do arco, que usa videiras e videiras invisíveis cercando as crianças, que iriam empalá-las caso alguém as agarrasse, as pegasse, as abraçasse. E o mais perigoso, o Kirigan, o materializador de pesadelos. Pesadelos esses que são escalonados a níveis absurdos. O combo dessas 3 Akumas no Mi é perfeito para a estratégia de dominar Elbaf. E o mais interessante, galera, é que deu a entender que foi aleatório. Era o Shanrock e a Gunko que vinham. Depois sai o Shanrock e vem o Somers e o Kirigan. E o combo se deu de forma muito natural, mas esses 3 em fileiras dominaram Elbaf. A Gunko coordena para onde as crianças têm que ir, sem eles nem precisar usar a força. Os espinhos garantem que ninguém vai pegar e interromper o caminho das crianças, senão vai prejudicar as próprias crianças. E o Kirigan lança o caos usando os próprios pesadelos das crianças a favor de criar uma barricada, blindando qualquer guerreiro que tente se aproximar das crianças. Cara, isso é insano. O Gaban só esqueceu de dizer que tem uma pessoa lá com o Haki do Rei. Sinistro. Imu. Cara, eu sempre me quebro com o Imu. A pessoa mais poderosa assim, vilão de One Piece, andando, desfilando de calcinha em Elbaf. Sem nem perceber. O Imu. Ó a ameaça de Imu. Praticamente no fio dental. Meu, a Imu sabe, tá no corpo, tá desfilando. Esse Imu é uma devassa. Ao chegar no mundo do sol, a galera se depara com os pesadelos materializados e com o fenômeno que Brog e Dory se tornaram demônios e estão cobiçando a cabeça de Jaru. E aqui começa o pico do capítulo. Jaru começa a contar a história, o segredo de Elbaf, elucidando a todos que Loki na verdade é um herói, que o Harold morreu há muito tempo por um demônio,
e que foi traído pelo governo mundial. Não dá pra replicar todas as palavras aqui, galera, só vendo o mangá. Então eu vou parafrasear algumas, mas o Jaru fez um brado, cara, que arrepiou, que é muito espirituoso. As palavras desse velhotão que reacende a chama dos espíritos guerreiros de Elbaf, espíritos que ainda não foram compartilhados com essa nova geração. Essas crianças remelentas que eu sempre reclamo aqui, é tudo culpa do Harold. Mas lembrem que lá no começo dos revis, lá nos primórdios, podem procurar aqui no canal, eu disse que essas crianças remelentas sem espíritos de combate vão acabar testemunhando verdadeiros guerreiros até o fim de Elbaf. Vão ver um lado dos gigantes, que é voltado na guerra, é voltado no defender, é voltado no cortar com suas espadas as adversidades, e vão se inspirar a querer seguir esse caminho de guerreiro também. Lógico que com mais educação, com mais heráldica, com uma importância cultural que se deve ter, mas ainda assim, guerreiro. Jaru fala que 3 demônios ressurgiram para a dominação da nação dos gigantes. Podemos perder a cultura, a história, mas não quebrarão o nosso espírito. Não exijam de nós a paciência que Harold tinha. Se a profecia de Halley estiver certa e o mundo tiver que se dividir, o povo de Elbaf será contra o governo mundial. Espinhos, reverses, ilusões, nada disso vai fazê-los se curvar. Vamos proteger a paz que Harold lutou. Cara, o Veão e o Sop vibrando, porque o Sop e o Luffy, a galera gosta dos gigantes mesmo, dos espíritos gigantes mesmo, da lenda de Elbaf que o Oda introduziu e que é ela que rege. Não é a Elbaf toda academizada e vulnerável, não. É a Elbaf com o espírito de luta. Não luta pra você sair como um troglodita saqueando aí outras ilhas e povos. A luta de um guerreiro que não baixa a cabeça e que protege a sua nação. Cara, quando ele diz 3 demônios ressurgiram pra... Tem um painel dos 3 vilões do arco, cara. Imu modelo desfile de biquíni, o Kiringa lá, muito imponente, e o Somers esnobando. Dá até pra dormir, tão fácil que tá sendo isso. Cara, os 3, eu adoro isso. Não importa quantas décadas passem em One Piece, repita essa fórmula. Eu acho sempre épica. Tá lá os vilões, pá, divididos, e a gente sabe que vai ter uma divisória de serviços entre os Mugiwaras para derrotá-los, para subtraí-los do problema que se tornou Elbaf. Cara, que foda. Eles 3 assim como pilares. E terminamos o capítulo quando a galera alcança os demônios Brog Dory e o Zoro diz: relaxa, eu tenho um plano. Já tocando a espada. Que plano é esse do Zoro? Meu amigo, se ele pegou a espada é porque ele vai usar a espada, então o plano tem que envolver a espada. A galera disse na nossa leitura ao vivo que o Zoro ia cortar o galho. Meu Deus, é bem a cara do Zoro cortar o galho. É muita cara do Zoro, mas ao mesmo tempo é um nível de inconsequência tão grande que colocaria em risco as crianças que me faz crer que não vai ser isso. A frase em que o Zoro contextualiza que tem um plano é o ponto em que eles se encontram com a horda demoníaca dos 2 gigantes, Dory e Brog. Então, o plano do Zoro tem que envolver esses problemas, os gigantes demoníacos, imortalidade, alguma coisa. Ele tem que tentar alguma coisa envolvendo a espada e envolvendo o cenário em que eles estão cercados por demônio. Cara, dá pra pensar em alguma outra coisa sem ser cortar o galho? Deixem aí nos comentários, Na live eu achei que ele ia domar um pássaro, ele ia domar um pesadelo, espancar e usar ele de meio de transporte para chegar nos bosses, Falando em bosses, quem vai pegar quem? Quem vai lutar com quem, galera? Galera, é difícil fazer esse mesh aí, sabe por quê? Porque além dos 3 serem muito fortes, qualquer um serve para qualquer um. Por exemplo, na minha imaginação atual, Zoro pegando o Somers. Só que o Zoro... A verdade é que, tirando Imu, eu acho que ninguém rivaliza com o Zoro, galera. O Zoro não tem rivais aí nesse arco de Elbaf. Mas, ó, o Zoro corta os espinhos tranquilo do Somers. O Zoro corta. Tem acesso ao Haoshoku pra tentar inibir a imortalidade do Somers. Então, Zoro vs Somers dá muito bom pro Zoro, já que ele corta chicotes, espinhos. Cara, o Somers tá em desvantagem. Já se o inimigo do Zoro for o Killigan, ele corta esses Zumas gigantes também. Já vimos o Zoro passando o cerol na pica. Vocês entenderam o que eu disse. Já vimos o Zoro trucidar coisas enormes.
esses Umas trucida e depois chega no Killinga, Killinga não parece rival no corpo a corpo contra o Zoro. Mas o mesmo vale pro Sanji. Sanji é muita cara de lutar com o Killinga, mas eu vejo as chamas dele queimando os espinhos do Sommers, a bicudada, o Sommers ser o personagem nojento tal, que pra mim dá mexe com o Sanji. Cara, pô, sinistrão aí. Mas vamos lá, vamos gabaritar. Zoro contra o Sommers, Sanji contra o Killinga, e Loki e Luffy contra o Imu. Só que eu ainda imagino tanto o Zoro quanto o Sanji lutando em algum momento os dois contra o Imu. Só pra gente ver que o negócio tá bravo. Deixe aí as suas casadinhas de combate para esse final de Elbaf. Deixe aí nos comentários que eu vou ler todos. Tô ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E valeu!